Eu queria que você guardasse isso. Começamos 2020 com essa abertura, entramos com a contagem regressiva. Quem lembra disso aí? Isso. E logo em seguida enfrentamos a pandemia e praticamente acharíamos, ou acredito que muitos acharam que o ano iria terminar trazendo consigo uma derrota, uma grande crise. Mas eu não sei a sua história em particular. Eu sei que muitos de nós, em meio a todas essas adversidades, temos visto a boa mão de Deus agindo em favor da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, dos nossos negócios. Eu vi muitas pessoas durante este período tendo que chamar, muitas vezes, seu senhorio e pedir para reconsiderar ou recompor, o pagamento de seus aluguéis. Graças a Deus, a nossa igreja não precisou de fazer isso. Todo esse período, nós vimos e estamos cumprindo com todas as nossas obrigações. No mês de agosto, terminamos, finalmente, de pagar, certo? O nosso terreno. Ou seja, para nós é um grande milagre, ok? Ver um terreno de 1.600.000 no final, na somatória dos dois terrenos, foi o que nós já pagamos. Começamos pagando prestações de R$45 mil por mês. Terminamos a última prestação, porque nesse segundo momento a prestação passou a ser R$50 mil por mês, e agora em agosto, dia 20 de agosto, nós vamos cumprir a nossa última obrigação e provavelmente em setembro já começaremos lá a mexer na estrutura do nosso terreno, porque daqui uns dias vamos estar lá para a honra e glória do nome do Senhor. Nesse ambiente aparentemente de caos, estamos vendo muitas famílias serem restauradas, casamentos serem transformados nesse ambiente. Mas pastor, eu estou ouvindo falar tanto de divórcio, tanto de falência. Deixa eu explicar a você, é porque a crise, o problema, o caos, ele é mais barulhento que o sucesso. O sucesso é mais recatado, o sucesso é mais tímido. Ninguém sai por aí contando para todas as mulheres que seu marido é um príncipe, um lorde, um cara extraordinário. Mas as pessoas saem por aí dizendo: meu marido é um cavalo, é uma peste, é um troço ruim. Porque o fracasso, ele é mais barulhento que o sucesso. Provavelmente, se essa semana você conseguiu ganhar R$100 mil, você contou para poucos ou para quase ninguém. Mas se tu perdeu R$50, tu já deve ter contado: rapaz, perdi R$50, não sei onde foi. Esse dia eu pedi 700. Eu vou falar para você, como diz o meu irmão Eliezer, o inimigo está furioso. Mas eu contei para muita gente que eu perdi os 700. Mas quando a gente ganha, normalmente a gente não conta para muitos, porque o sucesso. Então, eu sei que muitos lares têm sido grandemente abençoados, que nós temos vivido o melhor de Deus e estamos reconhecendo Deus na nossa vida, nos nossos negócios, no nosso casamento, amém? E na nossa igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Então, nós estamos aí, começamos agora em junho, a retomada, como se fosse o início do ano, trazendo um Deus que precisamos reconhecer na nossa vida, na nossa história, porque Ele tem sido fiel e nós somos mais do que vencedores. O ano ainda não terminou e será o melhor ano da sua empresa, será o melhor ano do seu casamento, será o melhor ano dos seus negócios, amém? O tema central é o ano do reconhecimento. Mas entendemos que para que possamos reconhecer alguma coisa, precisamos primeiro conhecer, ter conhecimento, o que nos move a entender que quando eu conheço, eu me torno íntimo, eu consigo descobrir através do conhecimento aquilo que a outra pessoa gosta, como
essa pessoa gosta de ser tratada, como ela gosta que se comporte perto dela. E nós estamos tratando isso, falando, do nosso Deus. Então, nosso propósito nessas mensagens de junho é criar esse ambiente de intimidade, é fazer com que a igreja saiba como Deus deseja que nos comportemos. E eu quero fazer uma reflexão hoje com vocês aqui sobre um grupo de pessoas que se achavam, ou achavam que conheciam a Deus. É muito importante entendermos que a palavra de Deus, ela nos aproxima de Deus, é verdade. Mas conhecer a palavra por si só não nos remete a termos um conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele se instaura, ele se realiza quando o conhecedor das Escrituras se torna praticante daquilo que conhece. O conhecedor do poder de Deus se torna praticante, seu estilo de vida, sua maneira de se comportar, de agir, é algo que demonstra de forma enfática que Deus está na vida dele. Conhecer apenas as Escrituras e ter o conhecimento dos textos bíblicos, ser capaz de citá-los, não nos torna por si só praticante. Então, eu quero pegar um exemplo, eu vou pegar um capítulo inteiro, e por incrível que pareça, são 41 versículos, mas eu vou conversar com vocês em apenas 35 minutos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, todos que têm, se ela está aí de forma, no papel, se ela está no seu smartphone, mas é muito importante você, se você tem, pastor, eu tenho meu smartphone, mas não tenho a Bíblia aqui nele, baixe o aplicativo da igreja, certo? E no aplicativo da igreja, você vai acessar a Bíblia e eu queria que você pegasse esse texto e depois fosse para casa, tá? Conversando com ele, tendo a oportunidade. Se você, pastor, eu não trouxe Bíblia, estou sem o smartphone, anote aí nas suas notas o texto que será lido, e quando você chegar em casa, você dê uma olhada. Eu vou ler só o início, alguns versículos, e vamos compartilhar a história. João, capítulo 9, coloca para mim aí na tela, por favor. João, capítulo 9, verso 1. João 9:1, estou escutando uns barulhinhos ainda, vou esperar a turma achar quem está aí marcando na sua Bíblia. João 9:1, amém? Glória a Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes o tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui
e lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu quero te dar algumas direções para que possamos entender este processo que estamos inseridos, o processo da fé. É muito importante entendermos que a caminhada de fé, ela não é uma prova de velocidade. Ela não é uma prova de explosão. Ela é uma prova de resistência. A caminhada de fé não é aquilo que se resolve num culto, que se resolve num dia, que se resolve num momento. A experiência com Deus não é aquilo que transborda, né, em apenas um momento. Sempre será algo diário. Sempre será em doses, de uma forma gradativa, de uma forma saudável, salutar, crescente. É importante entendermos isso. Se nós achamos que a nossa experiência de hoje com Deus vai funcionar para o restante da nossa vida, nós estamos muito enganados, porque muitos de nós já obtivemos experiências extraordinárias e quando enfrentamos, às vezes, algumas dificuldades minúsculas, comparadas com outras vitórias que tivemos, ficamos extremamente debilitados, fomos muito atingidos por algo tão pequenino. Vamos usar aqui o exemplo de Elias, o profeta, o cara que diz que não vai chover, o céu se fecha, 3 anos e meio sem chuva. Ele vive coisas extraordinárias em dias anteriores. Um belo dia, posterior a ter um encontro com os profetas de Baal no Carmelo, ele acompanha um massacre nos profetas de Baal e de Azera, morrendo praticamente 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Azera, e num dia posterior a isso, Jezabel avisa que vai matar o profeta Elias, e Elias, que viveu coisas tão extraordinárias, corre para se esconder numa caverna. Você pode dizer, isso é loucura, pastor. Como é que um profeta que vê fogo cair do céu, que ressuscita o filho de uma viúva, que vê milagres tão extraordinários acontecer, agora está fugindo de uma ameaça de uma mulher? Isso demonstra apenas o que é o relacionamento humano para com Deus. Se você quer saber como se relaciona com Deus, relacionamento com Deus é diário, é crescente, é de comprometimento. O que você fez ontem traz para você grande bagagem e experiência, mas não pense você que você vai vencer amanhã com as experiências que teve ontem, porque amanhã reserva para você experiências muito maiores do que nós vivemos ontem na presença de Deus, porque a misericórdia de Deus não se repete, a misericórdia de Deus se renova a cada dia, amém? Então, o amanhã traz consigo suas demandas, e com suas demandas virão novos milagres, novas experiências, coisas extraordinárias. Vamos para o texto aqui. Jesus vem passando, e neste momento ele visualiza um cego de nascença. Provavelmente não é apenas uma passagem, simplesmente passando, andando, não é isso. Ok? Ele simplesmente está passando por um local, provavelmente parado, fazendo alguma coisa naquele momento, e os discípulos identificam um cego de nascença. Ou seja, o homem tem um problema, é isso que eu quero que você entenda. É um problema, esquece no momento essa questão da cegueira. O que ele tem é um problema. Agora nós vamos conhecer, segundo esse texto,
Quando um problema vem, de onde ele pode vir? Aqui nós vamos receber 3 direções na avaliação, geral. Os discípulos olham para este homem e diz para Jesus: quem pecou? Note que quem está fazendo a pergunta são os discípulos. É a turma que anda com Jesus já há um tempo. Apesar de andar com Jesus um período, eles já aprenderam que quando se anda com Jesus, cada dia traz consigo suas lições. E por mais absurdas, por mais ignorantes que pareçam a pergunta dos discípulos, é importante entendermos que tudo isso se transformará num conteúdo, num material para que eles usem quando Jesus não estiverem mais com ele. Então eles olham e, pautado nos ensinamentos de base que eles têm, ao identificar alguém que tem um problema crônico de nascença, o que eles aprenderam é que problemas têm origem em pecados. E o mais legal é que Jesus não vai dizer que eles estão errados. Eles simplesmente abordam Jesus ao olhar o indivíduo com um problema e diz: nós gostaríamos de saber quem pecou para que isso acontecesse, ele ou seus pais. Deus está nos oferecendo um conhecimento a respeito das coisas que vêm contra nós. Elas podem ser reflexos de nossos erros, pecados, aquilo que nós fazemos, como ela pode ser fruto de erros de terceiros. É essa a direção. Se você olhar hoje o que você está enfrentando, você pode fazer uma avaliação e descobrir que não foi você que causou, foi seu sócio. Que não foi você que causou, foi sua esposa. Que não foi você que causou, foi sua mãe. Que não foi você que causou, foi uma terceira pessoa. Quando nós olhamos para isso, esse é um excelente conhecimento para entendermos o que está acontecendo conosco agora. Preste atenção. Vamos pegar a passagem de Jonas, pois aqui temos 2 problemas seríssimos. Primeiro, o capitão do navio vai ver seu navio afundar. Segundo, Jonas vai ser lançado fora do convés, dentro do mar. O capitão do navio vai ver seu navio afundar. Ele está sob a ameaça de naufragar. E eu pergunto a você, ele cometeu algum pecado? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas ele recebeu no seu barco um pecador. Preste atenção. O barco desse camarada vai afundar, não é por causa dele, é por causa de Jonas. Quando ele pega Jonas e tira Jonas do barco, imediatamente a tempestade para. Porque tem crise que nós vamos viver na nossa vida, que ela vem apenas para denunciar que tem pessoas, que tem processos, que tem situações na nossa vida que não deve fazer parte dela. Então talvez hoje você esteja vivendo um problema causado por outros. Quem pecou? Ele ou seus pais? Ele ou os outros? Para que o barco afundasse? Os outros, mas o barco dele vai afundar. Entenda bem. Às vezes tem tempestades que vêm na nossa vida, tem crise, que ela tem o propósito. O propósito é denunciar. Tem algo de errado na tua vida, tem algo de errado no teu casamento, tem algo de errado nos teus negócios, tem algo de errado na sua caminhada de fé. Jogue isso fora, porque não é você que está fazendo. Vamos lá, você quer margem para refutar? Vamos embora, vamos lá. Acã pega a capa
ciclos e uma taça. O exército perde uma batalha porque um fez besteira. Você entendeu? Mas aí eu pergunto a você, voltando para o texto de Jonas. Jonas foi lançado na água, sim ou não? E quem é o causador dele estar lá no fundo d'água? Ele mesmo. Quem pecou? Ele. Olhe bem, o capitão do navio recebe um pecador e vai ver seu navio. Tem coisas e crises que atingem a nossa vida, que somos nós que causamos. É verdade. Por isso, a pergunta dos discípulos não está errada, não. Quem errou para que isso acontecesse? Foi ele ou foi pessoas que estavam próximas dele? Vamos lá, você quer trocar paz por família? Vamos lá, vamos usar o Salmo, por exemplo. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus. Presta atenção, esse texto está falando de família. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem é que se senta conosco na mesa? Os nossos familiares. Aí ele diz, unja a minha cabeça com óleo, de forma que transborde. Ele está falando de um cálice que transborda em cima de uma mesa, onde ao redor estão seus familiares. E todas as vezes que algo entorna em cima de uma mesa, automaticamente ele tem tendência de molhar quem está sentado ao redor. O que ele está pedindo, me dê uma unção de tal maneira que ela seja capaz de contagiar as pessoas que estão perto de mim. É importante nós entendermos isso. Hoje, se você for avaliar algumas coisas, ou grande parte dela, você vai dizer, isso aqui fui eu que causei, isso aqui foi minha esposa, isso aqui foi o meu patrão, isso aqui foi o político, isso aqui foi isso aqui, isso é meu, isso é de fulano. Porque tem coisas que vamos sofrer que somos os causadores. Mas preste atenção no que Jesus vai dizer no verso 3. Põe para mim, por favor. Volta lá no 3. E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus. Presta atenção. Jesus vai dar agora uma terceira opção para nós vivermos nossas crises. As duas primeiras são problemas causados por nós. Meu casamento acabou por minha causa. Fui eu que acabei com o meu casamento. Fui eu que acabei com a minha empresa. Fui eu que acabei com o meu ministério. Fui eu. Eu acabei com o ministério quando caí na estagnação. Quando comecei a me tornar preguiçoso, relapso. Eu acabei com o meu casamento quando eu diminuí a atenção. Quando eu me tornei insensível. Então eu vou olhar para as situações e vou descobrir que sou eu. Em outras situações, não sou eu, são os outros. Pode ser minha esposa, pode ser quem está ao meu redor. Mas Jesus dá uma terceira opção. Quando Jesus diz, nem ele nem seus pais pecaram, Jesus está dizendo, olha, aprenda, conheça, que problema não tem só essas duas origens. Tem situações que vêm para que se cumpra na vida daquela pessoa os propósitos de Deus. Cuidado com isso, porque eu já cansei de ver pessoas que coordenaram toda a sua vida a ponto de buscar eliminar os erros a quase zero e mesmo assim ainda vivem algumas dificuldades. O que eu preciso conhecer de Deus? Senhor, eu estou vivendo isso. É isso aqui que eu estou vivendo. Primeiro, eu sou o causador. Vou fazer isso de forma clara e objetiva. Consciente de que se eu procurar isso da maneira que deve ser procurado, eu posso descobrir que a fonte do problema sou eu mesmo. E é por isso que muitas pessoas optam por não procurar. Procurei, não, eu não sou. Francamente, eu não sou. Então, quem é que trouxe esse problema para a minha vida, para a minha empresa, para o meu casamento, para os meus filhos? Quem é? Bom, não é aqui e não é aqui. Então tem algum propósito. Deus vai se manifestar na minha vida. É importante nós entendermos
Isso, porque é isso, Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Isso só aconteceu para que se cumpra na vida dele os propósitos de Deus. E note que parece que ele continua com o assunto cegueira. Porque o verso seguinte, ele diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Verso 5 ele permanece: quando eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Note que a questão ainda é cegueira. E você quer saber o que é cegueira? Vai ler Mateus 23, vai ver Jesus conversando com os fariseus e usar a palavra cego diversas vezes para alguém que tem os dois olhos perfeitos, porque é uma cegueira que incapacita as pessoas. É o que o Eduardo estava falando aqui durante a oferta, a incapacidade de as pessoas conseguirem visualizar. É assim que funciona. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, meu propósito. E preste atenção, luz e trevas, duas palavras que a base de origem é praticamente conhecimento e ignorância. Se você for olhar um pouquinho mais a fundo, a palavra é escuridão, trevas, que se resume à cegueira. Na verdade, ela traz consigo a ideia de ignorância, de ausência de conhecimento. Todas as vezes que você vê a palavra luz, certo? Ela traz consigo o poder da visão, as coisas que ficam às claras, que são colocadas diante dos olhos, mas que também traz consigo a palavra conhecimento. Ou seja, a grande guerra nesse ambiente que nós estamos, nesse processo que enfrentamos, ela é pautada sobre o seguinte ponto: a guerra é entre luz e trevas, conhecimento e ignorância. É assim que funciona. Quando nós olhamos, é isso que Jesus está dizendo. Vocês querem conhecer o que vocês estão enfrentando nessa vida? Descubra que coisas boas ou ruins podem ter três fontes. Uma, suas ações. Duas, as ações dos outros. Três, as ações de Deus. É assim que funciona. Nada melhor do que a graça para descrever algo positivo para nós que não merecemos. Uma ação de Deus que vai me trazer bem, mesmo que eu não mereça. Mas agora é que é interessante. Quando Jesus acaba de dizer que o problema deste homem não é por causa de seus erros, nem dos erros dos outros. Jesus diz antes: tem coisas que acontecem que é para que a glória de Deus se manifeste na vida da pessoa. Então, para quem sabe ler, um pingo é letra. O final dessa história já vai ser extraordinário. Jesus pega esse homem, todos olhando, cospe no chão, faz um lodo, unta, suja, passa nos olhos do cego e diz para ele: vai lá no tanque de Siloé e se lava. Vai lá. E ele vai embora para o tanque de Siloé se lavar. Não podia se lavar em outro lugar, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E por que Jesus mandou ele no tanque de Siloé? Para pensar. Olha só, Jesus disse para ele: olha, querido, sujei seus olhos. Aliás, eu fiquei o camarada cego, Jesus falando e ele lá quietinho. E Jesus cospe, faz o lodo, coloca e diz: vai lavar no tanque de Siloé. E ele vai embora. Como ele chegou lá? Eu não sei. Será que ele pediu alguém para ajudá-lo? Eu vi uma frase uma vez nesse púlpito aqui, que disse uma coisa eu nunca esqueci: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa.
Essa é uma grande verdade. Se você quiser, você vai dar o seu jeito. Se você não quiser, você vai dar a sua desculpa. Não, pastor, não dá, pastor, não dá. Então não vai dar. Ele deu um jeito, foi lá e lavou. Quando ele lavou, o que aconteceu? O que aconteceu, igreja? Ele estava enxergando. Betsaida é a cidade. Às vezes nós avaliamos as cidades, né, como se fosse nos dias atuais, mas uma pequena cidade, um lugarejo, sabe? Um ambiente onde as pessoas se conheciam facilmente pelo pequeno grupo que fazia parte. Ele sai do tanque de Siloé e me parece que está no caminho de sua residência. E ele começa a encontrar com alguns vizinhos, e aí é que é um barato. Quando os vizinhos olham para o cara, há uma confusão mental. Por quê? Porque ele é o mesmo cara, sim ou não? Sim ou não? Só que agora ele não é mais. E aí, meu irmão? Aí é que o negócio, numa linguagem bem carioca, o bagulho fica doido. Ué, mas... Ih! Olha lá, aquele maluco não é o maluco lá da... O cara que... Não é aquele cara lá? Igualzinho ele, hein? Não, eu acho que é ele. É ele, não é ele. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para você. A coisa mais maravilhosa de um culto, de um encontro com Jesus, é mandar alguém de volta que os outros não conseguem conhecer mais direito. Quando tu chega em casa que tua mulher fala, tá vindo de onde, irmão? Tu não é assim. Não estou te conhecendo. Mão na cabeça, encosta na parede, o que você fez? É o maior barato quando você chega no trabalho, quando você chega na faculdade, quando você encontra com o seu namorado depois de sair com um culto desse. E ele vem com aquelas mãos que parece polvo. E você diz, querido, vim de um culto. Isso aí, da extrema xiita. Ou põe essa mão no bolso, ou fica sem ela. Sim. Eu acho maior barato quando alguém fala assim, né, a respeito de alguém, rapaz, fulano mudou, rapaz. Aquela menina lá, diferente. Todo mundo pegava. Agora ninguém mais pega. Aquele camarada lá bebia todo, irmão. Hoje não paga nem para ninguém. Para mim isso é extraordinário, sabe? Porque quando Jesus encontra com a gente, não tem esse negócio de voltar do mesmo jeito. Aconteceu alguma coisa, o cara veio voltando, imagine ele voltando, tranquilão. E aí, irmão, beleza? Quem é você? Não te conheço. Era cego. Quando os vizinhos viram, sabe o que os vizinhos falaram? É ele, não é. Ele falou, rapaz, sou eu! Sou eu! Eu mesmo, eu. O ex. Alguém falou, irmão, como é que tu está vendo? Ele falou, aí é que é maneiro, então eu vou falar. Estava eu lá, chegou um camarada chamado Jesus, já ouviu falar? Conhece? Pois é, o Jesus, os caras falando, quem pecou? Ele, ficou aquela palhaçada. Ele falou, nem ele, nem os pais dele, eu sou a luz do mundo, cuspiu, tudo bem que cuspiu, sujou eu, mandou lavar, estou vendo, irmão. Alguém falou, sério? Esse negócio está muito certo, não. Ou se tem uma coisa que incomoda os outros, é o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Quando começa a acontecer uns troços extraordinários, sempre tem um miserável que quer saber por quê, investigar o seu milagre, para ver se tu merece, para ver se dá para reverter. Tem gente que queria, você era endemoniado? Não pode, o demônio saiu? Volta. Você tem gente. Começaram a perguntar como é. Ele falou, rapaz, vou falar com você. O cara lá, o Jesus, ele botou água, mandou lavar lá no tanque de Siloé. Primeiro ele fez um lodo. Olha que coisa extraordinária. Primeiro ele fez um lodo, sujou meus olhos, e eu saí da presença dele cego.
Cheguei no tanque de Siloé, cego. Quando me lavei no tanque de Siloé, meus olhos se abriram. Olha só. Isso dá margem para entender que Jesus não fez nada por ele, que poderia ser uma combinação. Por que não querer comparar o tanque de Siloé com Betesda? Olha só. Mas você pensa que vai ficar assim? Vai nada. A lição é muito maior do que curar um cego. É tentar tirar a cegueira dos olhos daqueles que pensam que vê. Esse é o grande desafio. Quando eles aprendem essa lição, o que é que eles fazem? Pega o camarada e diz: vamos na sinagoga agora. Vamos lá, porque isso precisa ser esclarecido. E agora ele entra na sinagoga. Agora ele pode entrar. E quando ele entra, o problema está instaurado, porque as pessoas dizem: olha, esse camarada, ele era cego. E ele era um cego de nascença. E agora ele está enxergando. E aí os fariseus tomam ele e dizem: o que aconteceu com você? Ele falou: Jesus Cristo, Jesus. Ele fez um rolodo, passou nos meus olhos, me mandou lavar no tanque de Siloé, e eu estou vendo. Aí o problema ficou pior. Se você acha que já era difícil para os discípulos entender o que estava acontecendo, imagine os fariseus presos às suas religiosidades, encarcerados, que essa é a grande verdade, aprisionados, cegos, porque no final Jesus vai dizer isso no verso 41 desse texto. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.